Boa noite a todos. Mais um dia para agradar a Deus, tendo fé e no que depender da gente, viver em paz com todo mundo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizais, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério, mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em línguas estranhas, muito mais, porém que profetizais, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não fala por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que o instrumento inanimado, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distinto, como se conhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que a possais interpretar. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ficará infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graça? Visto que não entendo o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmão, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim. Sede criança quanto ao juízo. Sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indouto ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgados. Torna-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunides,
Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outras línguas e ainda outros interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, mas se não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Viu? Decência e ordem. Cuidem-se.